Mas às vezes a gente arruma contenda um com o outro, desilusão um com o outro, disse-me-disse um com o outro. Aí às vezes o papai fala assim: espera aí um pouquinho que eu vou longe. Aí começa a tratar daqui, tratar dali, começa a moer daqui, começa a moer dali. E quando Deus começa a fazer isso, irmãos, a gente começa a caminhar mais, a orar mais, a buscar mais. Aí quando a gente está cheio, está bem, a gente esquece de novo. Aí Papai Noel levar, eu vou quebrar de novo. E ele continua fazendo isso. Isso aí é intenso em nossa vida, porque nós somos falhos. Mas a gente está dizendo em Filipenses que o querer, o operar e o efetuar é dele, irmãos. E a gente tem que fazer as coisas sem murmuração, sem contenda. A gente precisa aprender que o decreto de tudo, e nós cristãos, é amar. Não tem outro sentido para nós, é amar. A Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como vaso eu tenho que aprender a amar. Aleluia, glória a Deus. Como vaso eu tenho que deixar as críticas de lado. Como vaso eu tenho que deixar a murmuração de lado. Como vaso eu tenho que deixar a ofensa de lado. Como vaso eu tenho que buscar se encher cada vez mais dele. E buscar a fazer a obra com dignidade, com autoridade que ele nos dá, com ousadia que ele nos dá. Cada um de nós aqui somos vasos, irmãos. E como falei, valioso. Porque o maior tesouro está dentro de nós, que é Cristo Jesus. O que nós temos feito para a sociedade como vaso? O que nós temos feito pelo próximo como vaso? Será que nós temos amado com o outro? Será que nós temos levado ao amor de Deus como vaso em coração de outras pessoas? Porque muitas das vezes a gente se preocupa só com nós. Para mim está bom. Eu cultuo, eu glorifico, eu exalto o Senhor, eu me alegro, eu choro, eu falo mistério, eu sapateio. Mas às vezes meu vizinho e meu armário está cheio, eu vejo que meu vizinho está passando fome. Que amor eu tenho de Cristo para o outro. Se eu vejo meu vizinho com uma necessidade, eu como vaso não estendo a mão para ajudar Deus. Deus, ele quer nos usar como vaso. E como vaso, ele quer nos usar desta maneira. A aprender a estender a mão ao próximo. Aprender, irmãos, a estender a mão um ao outro. Nós precisamos muito aprender. Há uma passagem na Bíblia. Jesus, como vaso, ele entra numa cidade. E fala, ele faz. A cidade não tinha receber. Ele faz. Mas eu quero ver pessoas depois de ter ali pregar a palavra. Eu posso ver também que como Jesus depois chega ali, aquela cidade está salva. Porque ele não abandona ninguém. Cristo não. Eu posso, como vaso, falhar com qualquer um de vocês. Acabou. Eu posso errar com qualquer um de vocês, mas ele não. Ele permanece com a fidelidade dele. Ele permanece fiel até o fim, irmão. Nós, como vaso, erramos muito, mas ele nunca errou. Ele, como vaso, irmãos, ele desceu santo, morreu santo, foi moído santo, subiu santo e vai voltar santo. Eu continuo pecador. E como vaso, eu busco me espelhar em Cristo. E busco minha redenção em Cristo. Busco me acertar em Cristo. Como tu faz isso, pastor? Caminhando para a casa do Senhor. Aleluia. Estendendo a mão a alguém. Orando. Buscando a presença dele. Porque a Bíblia fala
que a mente vazia é a oficina do diabo. Então a gente, como vaso, precisamos estar ocupado e fazer o que a Bíblia manda fazer: amontoar tesouro no céu. É só dessa maneira que a gente vai encher da presença de Deus. É só dessa maneira que Cristo vai nos usar como vaso. É só desse jeito que Cristo vai nos usar como vaso. Pastor, é pecado ter um carro bom? Não. É pecado ter uma casa boa? Não. Mas muitas das vezes a gente, como vaso, anela e anseia por tanta coisa aqui da terra, mas esquece de amontoar tesouro lá no céu, aonde a gente vai dar conta por Cristo em tudo. A gente vai dar conta. Bom, tudo vai ficar aqui. Eu costumo dizer que o que eu tenho, e não é meu mesmo, é tudo. Tudo que eu tenho é de Cristo. Foi tudo que Ele me deu. É tudo dele. Como eu tenho sido gratificado, pastor. Porque para me tornar um vaso, um bom de valor, precisou de Cristo me quebrar. Precisou dele estar na moinha e passar por aquele processo todo. Eu costumo dizer, você já viu eu falar isso aqui. Às vezes você pega uma laranja e ela, de repente, ela custa aí R$1. Mas se espreme a laranja, olha a laranja, ela vai passar dando R$5 de volta. Bota a laranja, vai passar, acho que não. Mas olha o processo da laranja. Se você for ali e pedir um caldo de cana, você vê como que aquela cana, ela passa, repassa, passa, repassa. Às vezes a cana é até barata, mas o caldo de cana é caro. Mas olha o processo que ele passa. Eu não sei o processo que você está passando agora. Eu não sei o processo que você está passando no seu lar. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Já tu está em lugar de destaque. Porque tu é valioso diante de Deus. Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai salvar o seu. Porque tu é vaso. E como vaso tu tem buscado a presença dele. Como vaso você não tem deixado de glorificar a Ele. Como vaso você não tem deixado de orar a Ele. Não desanima de buscar a Deus. Não desanima de estar na presença. Porque a Bíblia fala, irmãos. Isso aí não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ela nos relata que existe um diabo. E quando a gente está no mundo, ele faz arruaça. Quando a gente vem a Cristo e sai, são 7 com mais 1, 8. Aí você imagina, se você fumar um maço de cigarro, você passa a fumar 2. Se você beber uma garrafa, você vai passar a beber 3. Eu venho te falar para você, como vaso, não saia da presença. Como vaso, permaneça. Ele tem olhado a tua vida, Ele tem olhado a tua casa, Ele sabe o que você faz, o que eu faço. Aleluia, Jesus. Esse vento vai passar, essa tempestade vai passar. Como foi dito aqui, Ele está se aproximando. O barco pode estar até o vento ao contrário, mas Ele está se aproximando. Ele não desistiu de você, Ele vai dar vitória a você. Esse Cristo como vaso, irmãos, a Bíblia relata, pastor, que ele entra em um barco, ele atravessa, vai atrás de um, o demoniado gadareno, expulsa o demônio daquele homem, e aquele homem passa a ser um vaso valioso diante de Deus. Existe muito gadareno para mim e você correr atrás de buscar, porque nós somos vasos. Cristo, Ele quer nos usar. Cristo, Ele quer nos usar. Para me chegar até aqui e está pregando a palavra, e está falando do amor do que esse Cristo faz. Eu passei processo que eu não desejo a nenhum de vocês. Onde um belo dia eu chego em casa e eu já na igreja, batizado,
Eu tive uma discussão com a minha esposa e eu não sei o que aconteceu. Eu tinha um aquário lá em casa que eu quebrei o aquário. E eu estava me sentindo tão mal aquele dia. Mas eu falei com ela, vamos para a igreja. Vai eu e ela para a igreja. Chegou lá, no final do culto, eu fui conversar com o pastor. O pastor falou assim: você não tem nada na sua carteira, não? Pois o pastor, quando eu fui abrir a carteira, estava a carteirinha da onde eu fazia parte, que era o centro de Macumba. E o pastor foi muito a casa orar. Irmãos, quando o pastor chegou na minha casa e fez a oração, tinha coisa que estava no pé da roupa. E fazia não sei quanto tempo. E eu já não me lembrava que estava lá. Inclusive um punhal. E o pastor revelou aquele punhal, eu ia matar minhas crianças e minha esposa, e ele disse: e o processo continuou. O processo continuou. É por isso que eu estou falando para você: você é vaso de valor. Não despreza ninguém que entra aqui. E não despreza ninguém que saia dessa igreja e vai lá para fora e de repente fica andando de um lado para o outro. E a gente começa a falar, a murmurar e falar mal daquela pessoa. Está dessa maneira, desse jeito, não faça isso. Deixa que Deus cuida. Porque pessoas que precisam de oração, pessoas que batiam no meu ombro, isso dentro da igreja, que era para estar me ajudando, que era para estar me orientando, que era para estar me dando força. É por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amigo é Cristo. Mas a Bíblia também fala que existe amigo mais chegado do que irmão. Eu falo para você que hoje eu tenho um amigo aqui na vida, mas o meu maior amigo é Cristo. Aleluia. Mas eu passei um processo dentro da igreja. É por isso que eu não humilho ninguém. Como vaso, eu não humilho ninguém. Eu procuro estender a mão e me ajudar. Mesmo estando dentro da igreja ou fora, eu trato da mesma maneira, do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala que para a gente entrar no céu, a gente tem que lidar com todos. Quantas vezes eu cheguei dentro da minha casa, a minha filha pequena, o meu filho pequeno, quantas das vezes chorava fazendo comida, ela pegava meus filhos e se trancava dentro do quarto. Eu falava para o Senhor: Senhor, as pessoas falam que eu sou falado, as pessoas falam que você vai cuidar. O que está acontecendo? Cristo estava me moendo para nos tornar amigo. Para mim hoje poder pegar a palavra, para mim hoje poder resgatar alguém, para mim hoje dar testemunho do que Deus faz. Eu fazia comida, batia na porta, orava, entregava a comida dos treinos, botava a roupa para lavar, arrumava a casa. Cristo me exortou. Eu, quando vim aqui para Angra, irmãos, o meu colchão era fininho, a minha casa não tinha nada. Cristo tem me abençoado grandemente. Mas eu falo para você, eu continuo sendo vaso, continuo dando lugar ao Espírito Santo. Porque eu sei muito bem, irmãos, como é ser moído por Ele. E eu falo para vocês uma coisa: eu, como vaso, eu não tenho medo de falar o que Cristo manda falar. Porque eu sei que se Ele mandar falar, pastor, seja o que for, e eu sempre falo isso. Se Cristo mandar eu falar alguma coisa para alguém, se for de conselho, a ferida vai se abrir, porque é Cristo mandando. Agora, se for da carne, a ferida da água não se cicatriza. Mas se for Cristo falando, a ferida vai abrir e Ele vai se curar. Como vaso, a gente passa um processo doloroso às vezes. Mas às vezes é necessário passar o processo. Porque no meio da caminhada, irmãos, às vezes, pastor, a gente relaxa. A gente acha que está tudo bom.
Passa um período, a gente acha que não precisa orar mais, acha que não precisa jejuar mais, acha que não precisa vir para os cultos mais. E às vezes a gente se engana. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos estar em comunhão com o outro que a gente está fazendo. Essa palavra que eu vou falar não é minha, é do pregador aí, que esqueci de repetir, mas ela está na mídia social. E ele fala, eu não sou igreja. E ele fala assim, eu sou igreja, não. Nós somos igreja agora, estamos reunidos. E eu sozinho não sou igreja. Posso ser vasto, mas igreja não. A igreja é quando ela está reunida. Aí nós se tornamos igreja. Porque a Bíblia fala que nós somos o quê? Membros do corpo. Aí nós se tornamos igreja. Irmãos, você é vaso. E vou repetir aqui. Eu sei de tudo. Eu não sei se você está no processo. Mas Cristo está tirando. Pode ficar tranquilo. Como eu já falei, já tu está saindo desse processo, as impurezas não saíram. Aleluia. Você vai entrar na ruinha, Glória a vai Deus. rodando, e ele vai estar fazendo mais. E não se preocupa. No decorrer desse período, onde o vaso está sendo pronto, se quebrar, ele é fiel para fazer um vaso novo, cheio da presença